Erased, com certeza o anime que foca no protagonista, Satoru Fujinuma, no seu objetivo de apagar um passado e reescrevê-lo diferente. Mas quando falamos o nome original do anime em japonês, que se pode traduzir para algo como a cidade onde apenas eu não existo, com certeza falamos da Kaio Hinazuki, uma vítima de temas sensíveis como abusos e até assassinato. E é nesse mistério que a série vai se sustentando, tudo em um clima de suspense e bom, Erased é sobre isso. Satoru tá em 2006 com 29 anos e tá tentando a vida como escritor de mangá. E acredite, no Japão é complicado passar em concursos, ter seus mangás serializados e ainda ter um perfil que eles buscam. E até por isso Satoru tem um emprego de entregador. Ele tem uma colega, Airi, que se importa com ele, principalmente depois de ver ele salvar uma criança. Acontece que ele tem um revival, um fenômeno na qual ele tem uma curta viagem ao passado. E sim, eu tô falando de mais um anime de viagem no tempo. Inclusive tem vídeo de Steins Gate, ReZero, Tokyo Revengers, sinta-se à vontade para vê-los. E também me recomenda mais um anime de viagem no tempo. E enfim, também aproveita para deixar um like e se inscrever. E voltando ao anime, nessas curtas viagens ao passado do Satoru, que se pode dar de 1 a 5 minutos antes de uma tragédia acontecer, é como se ele fosse forçado a evitar essa tragédia de acontecer. E na maioria das vezes ele consegue impedir, mas também na maioria das vezes acaba sendo ruim para ele mesmo. Sua mãe volta a cuidar dele enquanto ele se recupera, e nisso temas do passado também voltam. Na sua infância, onde crianças foram sequestradas, ele tinha um amigo, Shiratori. Por ser mais velho e sempre brincar com crianças, ele acabou sendo o acusado de ser o sequestrador e também o assassino em série, já que sempre frequentava o mesmo parque da primeira vítima, além de que tinham provas apontando contra ele. A primeira pessoa a sumir da classe do Satoru era Kaio Hinazuki. Ela sempre estava sozinha, e ele acredita que se estivesse voltando para casa com ela, poderia impedir. É que ela ficava sozinha em um parque, e ele sempre a via na volta para casa. Após Satoru ter um revival em um parque, sua mãe, mesmo que sem querer, acaba impedindo um sequestro. Mas logo ela que acaba sendo assassinada quando estava sozinha, e Satoru acaba sendo culpado por verem ele com a sua mãe morta. Mas ele tem outro revival e acorda na sua infância, 1988, quando ele ainda tinha 11 anos. Hinazuki ainda estava viva, então os sequestros ainda não tinham começado. Satoru poderia evitar, pois mesmo no corpo de uma criança, ele ainda era um adulto. E assim poderia mudar todo o futuro, mesmo tendo informações vagas. Ainda dava para traçar uma data de quando os sequestros iriam iniciar. Impedir o sequestro da Hinazuki poderia mudar tudo. Shiratori era um adolescente que só gostava de brincar com crianças, mas ainda era um suspeito. Porém, Hinazuki sofria de algo, e por isso se mantinha sozinha sempre naquele parque. Ela era violentada por sua mãe, que era desestabilizada psicologicamente por um relacionamento abusivo. Hinazuki era uma forma de descontar, de transferir a dor que ela sentia. Satoru passa a conviver com a Kaio Hinazuki, a se aproximar dela e construir uma amizade, protegendo ela todos os dias, levando e voltando com ela da escola. Os seus amigos também o ajudaram e também se tornam amigos dela. Ela realmente se sentia feliz. Mas chega o dia X, o dia em que a Hinazuki seria sequestrada, onde Satoru passa com ela o dia todo, mas no dia seguinte ela havia desaparecido, e após 10 dias ele volta a 2006 com 29 anos, poucos minutos depois do ocorrido da morte da mãe dele, e ele ainda está sendo procurado. Airi ajuda ele a se esconder. Então Satoru passa um tempo escondido na casa da Airi e percebe que pequenas coisas foram alteradas no seu atual presente. Mesmo que Hinazuki ainda tenha sido morta, as pequenas intercessões dele já fizeram a diferença em algo. Então ele consegue informações no futuro e descobre que seu amigo Shiratori foi o acusado de cometer o crime, mas assim como Satoru, que também está sendo acusado pela morte da sua mãe. E crê que o assassino é um tipo que joga a culpa em outras pessoas.
porque também tentaram matar a Airi de uma forma que a culpa novamente viesse a ele. E ao ser capturado pela polícia, acaba vendo o assassino no seu presente. Percebendo que tudo realmente era manipulado, ele tem o revival que ele queria. Volta à sua infância novamente com a Hinazuki viva, podendo reescrever ainda o seu futuro. É um fato, o anime não se sustenta de explicações. O poder de voltar no tempo não é algo como primordial. Satoru não tem a posse de poder usar como e quando ele quiser. Mas isso é na verdade uma ferramenta para a série fluir, aprender com erros e poder apagá-los. A Wazed tem essa ferramenta na narrativa que ajuda o suspense dela. E sim, o suspense é algo primordial. O suspense sim mantém a série. Saber como as pessoas serão salvas, ou se ao menos serão salvas, e quem é o assassino por trás disso, é a chave da série. É o segredo da história ser tão contagiante. Enfim, Satoru passa a cuidar novamente da Hinazuki, e ainda mais, com a ajuda dos amigos, até sequestram ela e mantêm ela escondida. E com a ajuda do professor Yashiro, que se mostrou ser muito preocupado com seus alunos, conseguem fazer com que autoridades como o Conselho Tutelar participe da ação. A mãe da Hinazuki arcou com tudo sozinha. Cuidar de sua filha enquanto era vítima de um relacionamento abusivo. Com certeza estava muito despreparada psicologicamente, mas a avó da Hinazuki aparece e promete cuidar delas. E a Kaio Hinazuki vai embora da cidade, a cidade onde apenas ela não existe, mas também finalmente é salva. Depois disso, Satoru e seus amigos passam a cuidar das vítimas em potencial de sequestradores, passam a se juntar e a não manter as crianças sozinhas, mas quem acaba se tornando a vítima é ele mesmo, e logo por quem o ajudou, o seu professor. Ele era o assassino. Ele tratava Satoru como inimigo, alguém que tirou vítimas dele, alguém que previu suas linhas de pensamento. E Yashiro joga o carro com a Satoru dentro da água. Então Satoru acorda 15 anos depois, e não foi um revival, e sim o coma que ele passou. Enquanto suas memórias não voltam, ele revê os seus amigos, inclusive a Hinazuki, que já constituiu uma família. Agora era mãe, e também o seu professor, que aguardou ansiosamente ele acordar. Acontece que o tempo já havia passado para todos, e ele vai se recuperando, o tempo vai passando, suas memórias também vão retornando, até o dia que o seu professor resolve dar um fim no caso do Satoru. Após conversar e soltar ele do terraço do prédio, Yashiro ia se jogar e dar um fim em tudo, mas Satoru já tinha planejado isso, e com a ajuda dos seus amigos, que salvam ele, a teia de aranha de Yashiro é cortada. Seus dias de serial killer acabam, e agora ele é preso, e o tempo volta a passar. Satoru conseguiu o que ele queria, ser um mangaka, talvez por tudo que ele aprendeu, ou até por aprender a ter grandes amizades, mas talvez ele ainda tenha ficado para trás. Hinazuki seguiu a vida, e os seus amigos também, enquanto se passou 15 anos e nada mudou para ele. E faltava algo para o seu futuro. Se não foi encontrado no seu passado, quem sabe no seu presente. E bom, novamente o Satoru conhece a Airi. E bom, chegamos ao fim. Só para ressaltar que o mangá, o final é diferente, mas segue a mesma proposta, só que mais longo e explicativo. E também um live action, com um final um pouco diferente, mas a mesma coisa, segue a mesma proposta também. E é isso aí. Obrigado por assistir. Deixe um like e um comentário, se puder e quiser. E também inscreva-se. E até o próximo vídeo. Valeu!